Tá lá. Pessoal, por que contratualismo? Vamos começar pela pergunta, tá? São três teóricos clássicos que a gente vai ver hoje: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. E por que esses teóricos são conhecidos como contratualistas? Porque eles compreendem que o Estado é uma criação humana, que o Estado foi criado pelo homem para melhor viver em sociedade, tá? E ao criar o Estado, o que acontece? O ser humano propõe uma forma contratual de Estado, um pacto no qual o ser humano deixa a sua liberdade natural para trás e passa a viver de acordo com esse contrato, com esse pacto, com esse acordo, ok? Por isso, filósofos contratualistas, tá? E a partir do momento em que o homem deixa esse estado de natureza para viver dentro desse contrato social, ele vai aceitar um conceito chamado soberania. O que seria soberania, galera? Soberania é uma força maior do que qualquer vontade individual, ok? A soberania vai transformar o poder de fato, que é um poder que existe, em poder de direito. O que significa isso? Dentro de leis. Então, quando o ser humano sai do estado de natureza e passa para o estado civil com base em leis, viver em sociedade dentro desse estado com base naquilo que a gente entende como pacto ou contrato social, ele aceita essas leis, ok? E priva a sua liberdade individual. Né? Ele vai privar de sua liberdade para ser livre dentro das leis. E aí a gente vai entender esses três teóricos nessa perspectiva. E para melhor entender, galera, eu parti de três perguntinhas básicas, tá? Três perguntas básicas. Primeira pergunta: se o homem saiu do estado de natureza para o estado civil, como que ele era em estado de natureza? Essa é a primeira pergunta que esses três teóricos vão responder. Depois, galera, como ocorreu essa passagem? E terceira pergunta: qual a importância desse estado? Né? Qual a importância desse estado civil que o homem vai criar? Tranquilo? Começando pela primeira pergunta: como seria um homem em estado de natureza? E o primeiro cara que vocês vão pegar para compreender isso é o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ao investigar os filósofos clássicos, principalmente Aristóteles, ele se pergunta: será mesmo que o homem é um zoon politikon? Será mesmo que o homem é um animal político? Percebendo, analisando o homem vivendo como ele vive, eu não percebo que ele seja um animal político, não. Existem, inclusive, outros seres vivos que vivem a partir da comunidade, que têm uma visão de comunidade muito maior que o ser humano. Vamos pegar alguns insetos, por exemplo, as formigas, as abelhas. Elas fazem de tudo em prol da comunidade. O ser humano, não. O ser humano, na verdade, segundo Hobbes, a sua natureza é mau e egoísta. Por que mau e egoísta? Porque ele vai sempre buscar o seu instinto de sobrevivência. Ele sempre vai buscar se preocupar primeiro com a sua sobrevivência e depois com a comunidade, ok? E mesmo se preocupando com a comunidade é porque ele está se beneficiando nessa relação. Daí que vem a frase clássica, né, galera? O homem é o lobo do homem. O que significa isso? Que quando o homem está em estado de natureza e ele deseja alguma coisa e o outro também deseja, ele vai instaurar a guerra. Instaurando, sim, a guerra de todos contra todos. Né? Eu brinco com vocês com aquela série Walking Dead, né? No início da série, a preocupação dos personagens é com os zumbis. Mas depois, com o passar do tempo, eles deixam de ter medo dos zumbis para ter medo dos próprios homens. O principal medo deles, depois de uma parte da série, é com os outros homens, não mais com os zumbis, tão somente. Né? Por quê? Porque ali eles estão em estado de natureza. Uma coisa que fica bem clara para nós é que onde não há justiça, ou seja, não há leis, não há injustiça. Compreende? Tudo é permitido. E é nesse estado de natureza que o homem não vai querer mais viver, porque esse estado de natureza é angustiante, porque a gente vive com medo, como lá no Walking Dead, por exemplo, né? E, certamente, na obra O Leviatã, ele vai deixar claro isso, a gente não vai conseguir desenvolver, nesse estado de natureza, ciência, cultura, tecnologia, as artes, enfim. A gente não vai conseguir desenvolver aquilo que nós consideramos como o desenvolvimento humano. Tranquilo? Depois dele, né, vamos ver um outro teórico que também vai responder a mesma pergunta, só que de forma diferente, que é o John Locke. Para o John Locke, galera, não é bem assim. O homem não é mau por natureza, não é egoísta tão somente. Na verdade, o homem ele é racional, ele consegue pensar e ele percebe que é bom viver em sociedade, portanto, ele é pacífico e racional. Mas espera aí, professor, e os conflitos? E as guerras? Aí que está o ponto-chave.
Segundo John Locke, o homem só passa a entrar em conflito, só passa a ser violento quando o seu direito natural é violado. É o que ele vai chamar de justnaturalismo, direito natural. Segundo ele, nós temos o direito natural à vida, à liberdade, aos bens móveis e imóveis. Tranquilo? Direito natural à vida, à liberdade, aos bens móveis e imóveis. Esse é o conceito de propriedade liberal, né, do liberalismo. Porém, quando esse direito é violado, nós nos tornamos violentos, nós entramos em conflito. Vou dar um exemplo bem claro para vocês, só que usando outros animais, não o ser humano. Então, imagine que você esteja, né, na floresta e encontra um animal, seja ele qual for, pode ser de um porte pequeno, e você vai atentar contra a liberdade daquele animal, você tenta prender aquele animal. O que ele vai fazer? Ele vai se defender, porque é natural que ele se defenda. Ele não vai querer ser preso. Principalmente se você atentar contra a vida dele, né? Se você atentar contra a vida dele, acuar ele no canto, isso não precisa nem ser um animal selvagem, um animal doméstico mesmo. Se você acua ele no canto e ele se vê com risco de vida, o que ele vai fazer? Ele vai te atacar, né? Mas de repente você está andando lá na floresta, de repente o animal ali acabou de caçar uma presa ali, e você está com fome. Você vai lá e tenta tomar aquela presa do animal, o que ele vai fazer? Ele vai te atacar. Certamente. Por quê? Porque é um direito dele, ele conseguiu, através do trabalho dele, né, através do empenho dele, caçar aquela presa. Direito natural. Por exemplo, você está passando lá na savana africana e um leão brigou muito para ter um território lá, né, para ter aquele território como espaço dele. De repente você vai querer cruzar aquele território que é dele, que ele considera dele, bens imóveis. O que ele vai fazer? Certamente ele vai te atacar. É um direito natural, ele lutou por aquele território. Perceberam? Por isso, jus naturale, jus naturalismo, direito natural que depois vai dar origem com o passar do tempo, aquilo que nós conhecemos hoje como direitos humanos, tá, galera? Eles foram se aprimorando esses direitos, e aí se tornou o que nós conhecemos hoje como direitos humanos. Nós vamos ficar por aqui, beleza? Depois dele, galera, vamos estudar o terceiro filósofo que vai falar sobre essa questão da condição humana na natureza, que é Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau não entende que o homem é mau, não entende que o homem é tão somente pacífico e racional. Para ele, o homem é bom, ele nasce bom. Porém, a sociedade o corrompe. Tanto é que ele vai escrever uma obra, um tratado chamado Emílio, no qual ele vai falar como pode ser o desenvolvimento pedagógico de um indivíduo para que ele se torne melhor em sociedade, para que ele se torne um cidadão. Ok? E aí ele vai dizer o seguinte, que o homem é bom, porém ele vai se corromper na sociedade. Mas tá aí uma perguntinha que eu vou fazer na prova. De que forma ele vai se corromper? Revelando as desigualdades. Porque a sociedade revela as desigualdades entre os homens. Num primeiro momento, essas desigualdades são naturais ou físicas. O que significa? Tem gente que é mais forte, tem gente que é mais ágil, tem gente que é mais, tem capacidades mentais, raciocina mais rápido e tal. E aí, nesse sentido, são esses que vão prevalecer um sobre o outro. Então, por exemplo, eu estou andando na floresta lá e estou morrendo de fome, encontro um sujeito mais fraco que eu, mas que conseguiu caçar. Eu vou, se eu tiver com muita fome, eu vou lá e vou atacar ele para tomar aquela caça dele, porque eu estou com fome. Né? Esse é o estado de natureza. Porém, com o tempo e as sociedades se desenvolvendo tecnologicamente e todo o desenvolvimento social e tal, vai surgir novas formas de desigualdade, que ele vai chamar de moral ou política, principalmente com a criação da propriedade. A diferença moral, desigualdade moral ou política, é aquela que entre rico e pobre, poderoso e mais fraco, aquele indivíduo que tem mais representatividade social, tem mais pessoas que lhe apoiam e que tem menos. E aí, galera, segundo ele, é que o homem se corrompe. Tranquilo? E aí, saindo do estado de natureza para o estado civil, nós temos outra pergunta. Como que seria a passagem do homem de estado de natureza para o estado civil? Thomas Hobbes, além de filósofo, ele era matemático. E aí ele propõe um cálculo muito simples. O homem, ele vai, com seus instintos sempre, nunca vai deixar de tê-los, né? Ele é egoísta, obviamente, só que ele não gosta de viver com medo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando eu tinha meus 13 anos, eu estudava no colégio, e tinha um menino que não gostava de mim. Né? Ele não gostava de mim, me odiava, não sei porquê, mas não gostava, não tinha conversado com ele. Aí um dia eu estava atrasado com uma prova de matemática, né? E quando eu cheguei no colégio, ele estava na frente do colégio e não queria deixar eu passar, só que eu já estava atrasado. Né?
E eu precisava passar. Daí, para eu poder passar, eu empurrei a bicicleta dele, que ele não deixava eu passar. E ele, no que eu passei, né, dele, ele, vou te arrebentar na hora da saída, vou te quebrar. Galera, foram uma das 4 horas, 5 horas piores da minha vida. Foi horrível. Certamente alguém já passou por isso aqui. Foi horrível aquelas 5 horas, né? Se passaram, foi bem difícil, porque eu fiquei com medo, né? Naturalmente. Estava temendo por minha segurança, estava temendo por não ser agredido. E isso, estou falando de 5 horas. Imagina você passar a vida inteira sentindo essa angústia, esse medo. Não, o homem tem consciência de que é melhor viver em sociedade. Segundo Hobbes, então, com essa consciência que o homem faz, ele aceita um poder soberano, ele aceita ser governado, porque ele quer, por uma questão de egoísmo mesmo, ele quer atingir a paz e a segurança individual. Okay? Então ele vai aceitar ser governado. Vou dar um exemplo para vocês. Essas pessoas que hoje, numa democracia, vão na frente dos quartéis pedir ditadura, a volta da ditadura. Essas pessoas certamente não sabem, mas elas são bem hobbesianas. Porque o que elas querem? Elas querem privar da sua liberdade em nome de um regime autoritarista, né? Em nome de um regime que elas acreditam que seja um regime único para se chegar à segurança, né? A ter segurança no Estado. Compreende? Elas não sabem, provavelmente, mas elas são hobbesianas. Por mais que seja antagônica a questão, né? Você se manifestar no regime democrático para pedir um regime autoritário, a gente tem que compreender o porquê que essas pessoas estão ali, né? Tranquilo? Depois disso, galera, para entender essa questão, nós vamos ver um outro teórico, que é o John Locke. Segundo o John Locke, o homem é pacífico e racional. E, para garantir esse direito natural dele, ele precisa de uma representação política. Ele precisa de alguém que represente e que lute por esse direito natural. Então, o que o ser humano vai fazer, segundo o John Locke? Ele faz um pacto social, né, para garantir esse direito, né, aquilo tudo que pertence ao indivíduo, né, sua vida, sua liberdade, seus bens. Então, esse representante garante esse direito? Show de bola. Estamos acordados. Vamos seguir nesse pacto. Então, a passagem se dá nesse sentido. Tranquilo, galera? Depois dele, o Rousseau. E o Rousseau, galera, vai falar o seguinte: primeira coisa que levou o homem a fazer essa passagem do estado de natureza para o estado civil é o que ele vai chamar de criação da propriedade. O que significa isso? Quando o homem delimitou uma terra como sua, um espaço de terra como seu, ele começou o estado. Por quê, galera? Imagine você é nômade, tá? Você está andando, né, com a sua família e tal, em busca de alimento. De repente você está morrendo de sede, faz alguns dias que vocês estão caminhando e tal, e você encontra uma cachoeira lá. O que você vai fazer? Você vai buscar a cachoeira, tá, né, sanar a sede da sua família, a sua, né, e para o seu bem-estar. Aí você está andando, de repente, quando está chegando perto da cachoeira, chega um outro indivíduo e fala: não, daquela pedra até aquela árvore é tudo meu, você não pode passar por essa cachoeira. É claro que o nômade não vai entender nada. Fala: como assim? Tudo seu, não existe, não faz sentido. E isso vai gerar o quê? Conflitos, tá, galera? Esses conflitos vão se acirrar a tal ponto, que ou eles se matam ou eles fazem um acordo. E certamente eles vão fazer pactos. Vai falar assim: não, vamos fazer o seguinte, você, o que se diz dono ali, né, daquele espaço, vai falar: ó, traga lá uma pele de um animal e alguns frutos que eu deixo você passar com a sua família. Esses pactos, depois de escritos, promulgados, eles se tornam acordos. E esses acordos, quando passam a valer dentro do território, são as leis, que é a base de todo ou qualquer Estado. Segundo ele, é dessa forma que o Estado vai nascer, né? E claro, né, galera, que os homens dentro desse Estado vai querer manifestar sua soberania, manifestar sua vontade, né? E segundo o Rousseau, a principal forma de manifestação da vontade é aquela na qual você pode, através do voto, manifestá-la. E aí a gente vai compreender que essa é a concepção que ele vai ter, ela é a concepção radical, né, da democracia. Direta ou participativa, né? Por meio de assembleias, que os cidadãos ali vão também decidir, né, o seu destino.
Porque para ele, todo indivíduo ele é uma pessoa privada, né? Ou seja, nós temos os nossos interesses, mas também nós somos pessoas públicas, né? Nós precisamos compreender que existem interesses que são além dos nossos, né? Que são interesses coletivos. Tranquilo, galera? E aí nós vamos para a terceira e última questão, que é qual o objetivo desse Estado que a gente aceitou viver nele, no Estado civil. Para o Hobbes, ele é uma questão de utilidade, tá? É através dele que se garante a paz e a segurança individual. E a partir daí a gente possa desenvolver outras coisas, como desenvolver a cultura, a tecnologia, a ciência, ok? Então é uma questão de utilidade, ponto. Para o John Locke, é para garantir o direito natural à propriedade. Direito à vida, à liberdade, aos bens móveis e imóveis. Liberalismo. Quem não entende isso não é liberal realmente, tá, galera? Então, esses 4 conceitos fazem parte do liberalismo. O indivíduo se diz liberal e não defende a liberdade civil, né, com base em leis, né, tem que tomar cuidado, porque talvez ele esteja no caminho errado. E o Rousseau vai dizer, não, o ser humano ele é bom, porém a sociedade o corrompe. Para evitar essa corrupção, as leis são necessárias. Quem que vai fazer as leis? Quem nós escolhermos como nossos representantes para fazer as leis. No Poder Legislativo, depois lá com Montesquieu, né? Ok? Então, esses vão ser os que vão escrever as leis ou propor as leis lá, tá? Porque o homem é bom. O homem precisa de liberdade, como uma liberdade civil. O que significa isso? Liberdade base nas leis. Beleza, galera? Uma pequena introdução aí aos contratualistas. Alguma dúvida, pessoal, em relação